queridos irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. A vossa também. Parafraseando, então, o Oswaldo, porque no final, astrodiagnose nada mais é que uma tentativa de estabelecer uma relação de namoro aqui com aquilo que o Oswaldo nos convida mensalmente, em termos da tônica de cada um dos signos, né? Então, sempre que a gente fala em astrodiagnose num determinado mês, é claro que a gente vai, de alguma forma, puxar a sardinha para aquele signo que está, porque, de alguma forma, ele inspira o tônus. O Sol ilumina na nossa própria mente, no nosso próprio ser, uma compreensão mais favorecida, né? Então, talvez a gente possa começar hoje com essa frase do Alman Bacher, que nos convida ao seguinte: à medida que nós expressamos os nossos pontos negativos, nós enfraquecemos os pontos positivos. Tornamo-nos menos eficientes para o crescimento. Uma pessoa está em dificuldades porque geralmente vive por meio de seus negativos. Os negativos são o que do ponto de vista astrológico? Quadratura é um negativo, aflições são negativos, planetas na casa 12 são desafios que podem nos negativar, podem nos desmotivar, em algum momento pode nos levar a desistir. Nossos medos são negativos, então dependendo do tipo de informação que a gente estabelece um relacionamento, a gente pode se negativar como pessoa. E quando a gente menos espera, a gente está desanimado. E a vida responde a esse desânimo. Como? Trazendo dificuldades. Então, se a minha vida está dificultosa, é importante que eu pergunte até que ponto que eu estabeleci uma relação de intimidade com os meus negativos e deixei de ativar e atuar sobre os meus positivos. Eu deixei de ser uma pessoa atuante e passei a ser uma pessoa passiva, deixando que a vida me molde. Que constelação que é essa aqui? Virgem, né? E a gente sabe que a eclíptica passa por onde? Bem por aqui, né? A eclíptica passa bem por aqui em Virgem. E tem uma estrela bem perto da eclíptica, né? Qual que é essa estrela? Essa estrela mais brilhante na constelação de Virgem, que é, por acaso, a maior constelação do nosso zodíaco. Não sei se vocês se recordam disso. Virgem é a maior constelação do nosso zodíaco. Qual que é o nome dessa estrela? Spica, ou Spica, né? Uma estrela de primeira magnitude, e que ela dá um certo refinamento nas pessoas que eventualmente têm algum planeta que esteja em conjunção com ela, naquele determinado grau. Como é o caso de Brahms, que tem o Júpiter em conjunção, como é o caso de Thomas Mann, que também tem o Júpiter em conjunção. Essas pessoas que de uma forma ou de outra acabam traduzindo algo sublime para a humanidade, quando a gente olha o mapa com um pouco mais de refinamento, a gente vai descobrir uma intimidade com a fonte maior que aquela constelação permite que a gente beba de uma água diferenciada, né? Então, é interessante conhecer, estudar aonde que no céu hoje está a Spica, e se eu tenho planetas em Virgem, puxa, existe alguma relação dos meus planetas com essa estrela, né? Mas quando eu falo em Virgem, do ponto de vista da astrodiagnose, é interessante lembrar que ela está relacionada com algumas regiões do corpo. Quais são essas regiões? Região abdominal, intestinos. Virgem está relacionado com o peristaltismo. O que é o peristaltismo? É o movimento do intestino. Isso. É o nhaco-nhaco do intestino. É esse movimento do intestino, né? E como está ligado ao movimento, a gente já vai pensando qual é a provável regência desse signo, e se a regência tem alguma relação com o movimento. E o lóbulo inferior do fígado também. Então essas são as porções do corpo que se correlacionam com essa hierarquia de Virgem. E Virgem, na astrologia
tradicional é regida por Mercúrio. E Mercúrio, como nós já vimos em Gêmeos, ele estabelece uma regência de tudo aquilo que diz respeito a trocas, né? Nervos, condução nervosa, brônquios, circulação, traqueia, cordas vocais, ouvidos, visão, tireoide, língua, sentidos, percepção, respiração. E no caso de Virgem, o baço é mais o solo, né? No caso de Virgem, o que Virgem tem enquanto informação médica que a gente mostrou, onde a gente pode ver algo que Mercúrio se responsabilize? Tem um movimento peristáltico, sim. Mas o que o intestino faz, fundamentalmente? O rim filtra, o fígado filtra, o intestino também filtra, mas não só filtra, ele troca. Discerne. O intestino é um órgão de profunda qualidade e capacidade de discernimento. E a pessoa que se descuida da sua dinâmica alimentar, na mesma e exata medida, ela deixa de discernir mercurialmente, não só no intestino, mas na sua cabeça também. Então a pessoa que tem uma alimentação falha, equivocada, desbalanceadas, com vícios alimentares, é uma pessoa que muito provavelmente também não vai ter um pensamento, um bom discernimento. Porque tudo que está ligado a Mercúrio diz respeito às trocas. E já tem até literaturas elementares para leigos, onde a gente pode encontrar títulos da natureza, o cérebro, o intestino, nosso segundo cérebro. Porque depois do cérebro, o lugar onde nós encontramos mais neurônios é no intestino. Olha que loucura. Então, substâncias como serotonina, melatonina, neurotransmissores presentes no cérebro, são produzidos em quantidades gigantescas no plexo intestinal, no plexo mioentérico intestinal. Serotonina, melatonina. E a pessoa não consegue dormir. E a pessoa está deprimida. E a pessoa não para por um instante para pensar do que ela está se alimentando. Se o intestino dela está estabelecendo um bom diálogo com aquilo que ela coloca dentro do corpo. Então é muito importante, principalmente se eu for um ressecado, e se eu sou um ressecado, portanto, eu sou um enfesado, estou cheio de fezes, estou ressecado. As fezes alteram o próprio humor. Compreender que, para melhorar minha qualidade de pensar, de aprender e discernir, eu preciso também minimamente melhorar a qualidade daquilo que eu escolho entrar em relação enquanto alimentação. Não é verdade? Aqui temos o símbolo de Virgem. E do ponto de vista patológico, no livro Astrodiagnose da Fraternidade, Max Heindo, a gente vai ver qualidades patológicas que são vinculadas a esse signo. Esse signo tem qualidades patológicas, tendências patológicas. Então, na medida em que eu não realizo uma determinada relação com essa hierarquia, com esse signo, não vivo de acordo com o que ela pede de mim, sem que eu perceba, muitas vezes, sem que eu me dê conta, eu passo a ser patologicamente conduzido por aquilo que vai me levar ao sofrimento necessário para que eu retome o ponto onde eu me perdi. E qual é esse sofrimento da pessoa que tem um Virgem descalibrado? Atua junto com a hierarquia de Virgem de forma inapropriada. Quais são? Né? Egoísmo. Censura. A criticidade de Virgem pode alcançar graus inacreditáveis. E ser criticado por um virginiano, eventualmente, ele nem se dá o trabalho de criticá-lo, senão ele simplesmente olha e expressa o desprezo pelo seu ser. Isso não é tanto uma questão de você se preocupar com o que ele pensa a seu respeito, senão o sofrimento que um ser que censura e não consegue entrar em comunhão passa
na medida em que ele sente isso dentro do seu próprio corpo. Porque toda censura é como se fosse um movimento de indisposição para entrar em comunhão. Eu critico aquilo, eu vejo aquilo no outro e eu me diferencio do outro. Meu discernimento vai até o ponto que eu me torno impermeável a andar ao lado do outro para ver como eu poderia servi-lo num eventual tropeçar. Eu me indisponibilizo. E é aí que eu começo a adoecer, porque virgem justamente é aquele que deve, sem qualquer restrição, estar ao lado de, servir sem qualquer restrição. E na medida em que eu censuro, em que eu sou egoísta, em que eu me separo, eu estou adoecendo e adoentando o meio por onde passo. Então é muito importante compreender essa hierarquia e qual é a casa terrestre que ela habita no meu tema natal, para ver se eu estou fazendo direito. Falta de comiseração. O que é comiseração? Não estar ao lado do outro. Falta de piedade. Ou inescrupulosidade. Um signo de virgem que não esteja adequadamente afinado é a marca do ser inescrupuloso. Inescrupuloso. Porque toda essa qualidade do especialista é levada ao extremo e vivida em termos de seus próprios negativos. Olha que hierarquia delicada, porque se por um lado ela representa a pureza, quando eu me sinto puro, olha o risco que eu corro de me separar do mundo e daquilo que ainda não é puro. Quando na verdade eu deveria me sacrificar e compartilhar essa pureza entre tanta impureza. Olha que delicadeza, um signo que está relacionado ao serviço amoroso e desinteressado. Sim. Ricardo, você falou sobre impermeabilidade no intestino. E as paredes intestinais precisam de ser absolutamente permeáveis para poder intercambiar os seus conteúdos bons com o meio em que se encontra. Como é que fica isso, então? Sendo que você também inclui dentro a pureza. Há coisas puras que têm que ser resgatadas e outras que não. Explica melhor isso, por favor, para nós. Um trabalho sobre a questão virginiana do ponto de vista do caráter e do serviço em sua vibração mais elevada, naturalmente vai melhorar as suas qualidades absortivas. Da mesma forma que um descuido com a sua alimentação, naturalmente vai piorar as suas qualidades de discernimento. É uma via de dois caminhos. Então, se você se alimenta mal, ou se você se comporta mal, o seu intestino vai responder. Eu respondo o que você pergunta ou você quer fazer de novo a pergunta? Quais são os alimentos que mais prejudicam nesse sentido? Quais que são os alimentos que mais prejudicam o intestino nesse sentido? São alimentos que podem colocar o corpo humano em situações de disbiose, porque o intestino ele é um órgão que ele está relacionado a uma quantidade enorme de seres que habitam no seu interior, que é chamado de flora bacteriana. Muitas das substâncias que essa flora produz e nos entrega são substâncias que nós não somos capazes de produzir. Inclusive algumas vitaminas que são processadas por ela para que a gente possa absorver. Então, na medida em que eu exagero em alimentos, por exemplo, açucarados, alimentos com excesso de farináceos, e que eu posso começar a criar placas nesse intestino, eu começo a ter uma carência de vitaminas, uma carência de nutrientes, uma indolência do meu próprio funcionamento intestinal, porque é a partir desses nutrientes que eu absorvo que eu vou produzir a serotonina e a melatonina, que são neurotransmissores fundamentais para a peristalse, e o meu intestino começa a ficar paralisado. Então eu fico lento, a minha concentração não acontece,
o meu discernimento é retardado, e eu, aos poucos, eu vou me desconectando. As coisas passam por mim e eu não consigo mais perceber que elas estão passando. Eu fiz essa pergunta pensando no glúten. Você leu alguma coisa a respeito? Existem pessoas que são intolerantes ao glúten. A pessoa que tem uma intolerância ao glúten, não que ela seja um celíaco, que é a intolerância máxima ao glúten, ela não pode comer de forma alguma. As pessoas intolerantes ao glúten, elas têm algum grau de dificuldade na digestão dessa substância, e o excesso dessa substância, ou o consumo, mesmo que aparentemente esteja tudo bem, começa a criar placas de má absorção dentro do intestino. E isso pode alterar o humor, isso pode alterar a disposição que a pessoa acorda durante o dia, isso pode alterar a forma como a pessoa estabelece as suas relações. Então, o intolerante ao glúten, se você observar, muitas vezes é uma pessoa que chega com você com cefaleia, com desânimo, com esquecimento. Então, é importante entender que o funcionamento intestinal ele é imprescindível para que você consiga ter uma qualidade de estar com propriedade num lugar e diferenciar onde eu devo estar e onde eu não devo estar. Tudo que está ligado ao discernimento. Anjo, queria voltar à questão, eu me sinto puro e não quero me contaminar com a indigência humana. Né? O que eu vou falar é um pouco autobiográfico, porque eu sou ascendente de Virgem. Eu não suporto gente, mas sou obrigado a conviver com seres humanos, porque até o Cristo que eu sigo pediu isso. Mas eu não acredito como os piscianos, em multidão, o povo, vamos fazer alguma coisa para as pessoas. Eu acredito só em elite. E acho que só a elite vai ser salva. Como arrancar esse pensamento da minha cabeça, Jubão? Eu acho que não há nenhuma intenção de arrancar pensamento dessa natureza, se não dar o passo de ter essa consciência e se perceber elitista. Você se percebe elitista. Você tem a sua turma. Você faz o seu trabalho e você acredita e deseja que esse trabalho se espalhe e dê bons frutos. Você se coloca, talvez não como elitista, mas como você se entende um precursor de uma ideia que ainda não está disseminada entre nós. E talvez, com o tempo, conforme as pessoas afirmem a sua vontade, ou apreciem o que você mostra, ou aplaudam quando você fala, ou gostem de você, você aos poucos se torne um pouco mais flexível para aqueles que não gostem tanto de você e você se interesse por eles. Eu acho que isso é um processo completamente pessoal. Mas eu acho que o mais importante disso é essa autopercepção. Né? Você faz isso por mal? Eu sou mal. Então você faz isso pelo mal, você se percebe esse mal. E você trabalha por essa via. O que a gente pode responder para uma pessoa que se compreende tão bem e que se aprecia tão bem nessa autocompreensão? A gente só pode observar você, o seu caminho, a sua vida, as suas escolhas, as suas relações e aprender onde que elas vão levar. Observar quem está à sua volta, como é o seu movimento, como foi a sua história. E a partir daí, que é o que você está oferecendo ao mundo, a gente colher os nossos frutos também, sem que a gente precise, eventualmente, vivenciar algo tão pejorativo como você se auto-intitula. Porque ser elitista é quase se dizer indisponível à possibilidade de comungar. E o Cristo, ele falava com os apóstolos de uma forma e com o povo de outra. E acredito que o convite seja que a gente tempere o nosso ser para poder se colocar à altura daquele que nos encontra. Né? Não acredito que o elitismo seja uma saída. Mas eu acho que o mais maravilhoso é a propriedade dessa autopercepção. Eu acho que isso é profundamente libertador. E te torna agradável a quem te vê. Porque uma pessoa que eventualmente tem esse traço pessoal e não se reconheça, talvez seja insuportável e impossível ao convívio.
Porque essa clareza que você tem ao seu respeito até nos estimula a estar próximo para ver, puxa, essa pessoa se vê com tanta propriedade, mas de forma tão pejorativa. Que ser que habita esse corpo? Como esse ser se move? Como será o intestino dele? Como ele se alimenta à mesa? O que está acontecendo nesse ser? Né? Isso, no mínimo, deve gerar um interesse. De quem quer aprender, claro. Né? Oi, Esther. Ricardo, um pouco também referente a isso. Do outro lado, se você tira a falta e coloca excesso, excesso de comiseração, o falta de censura e excesso de altruísmo, parece aparentemente bom, mas acho que o que precisa é o equilíbrio, não é? Claro. Porque eu acho que essa qualidade do Oswaldo, para mim, é uma coisa que também prezo muito, porque dá um discernimento. Sim. O excesso para os dois lados é um beco sem saída. Por isso que Virgem é essa hierarquia que vai nos ajudar a encontrar esse ponto. Por isso que ela ajuda você a ser crítico. E por isso também que, por algum lado, a gente está observando hoje uma transformação em algumas linhas de pensamento, independente da tradição, naquilo que é considerado a regência de Virgem. Porque se até então a gente tem Mercúrio como regente, que é um planeta que tem íntima relação com o Sol e é mediador de tudo aquilo que o Sol irradia, sem negar nada, a gente está indo para um outro mediador, que é esse Quíron, que a gente vai ver que está numa outra posição, que está numa posição entre Saturno e Urano, e que tem outro convite. Porque se num primeiro momento o Mercúrio geminiano ele tem essa coisa de ser um generalista, de tudo pode, de ser caótico, precisamos observar que de Áries até Peixes a gente está num processo de encarnação para alcançar o estado que a gente se encontra. Mas que na medida em que a gente encontra o nadir da materialidade, existe o convite de retorno a Áries. Então, eu passo por um Mercúrio virginiano que me especializa. Mas e a volta? Depois que eu me especializei, eu consigo soltar toda essa especialização, esse discernimento, essas antipatias, para reassumir o meu estado de caoticidade, de comunhão plena? Porque quando eu venho de Peixes para Áries, eu faço um movimento contrário àquele que eu faço de Áries a Peixes. Vocês conseguem perceber a diferença de um Mercúrio geminiano indo na diferença de um Mercúrio virginiano, até que eu chegue em Peixes, que somos a humanidade? Ou seja, um processo extremamente complexo, ganhando forma até que essa forma alcance o grau de separatividade que a gente se encontra. E depois, como contraparte, um processo de retorno, onde a gente vai precisar abrir mão de toda essa especialidade. E se eu não abrir, eu vou ficar preso dentro de preconceitos e estupidezes, que não vai ser fácil. Porque eu não consigo mais receber aquilo que é diferente de mim. Então eu posso me perder na volta. Então tudo aquilo que eu me especializo num primeiro momento, eu vou ser convidado num outro momento a abrir mão, a me entregar, senão eu não consigo mais estabelecer relações. Tem que discernir? Para os dois lados é terrível. Por isso que as patologias virginianas são terríveis. Grande parte dos quadros demenciais neurológicos começam a partir de um adoecimento no intestino. Alzheimer, Parkinson. O cara começa a ficar ruim no intestino. Pode ser pela alimentação, mas pode ser pela forma como eu atuo sobre a vida em termos de discernir, escolher, separar, colecionar. Então, Virgem é uma hierarquia muito delicada para a gente se aproximar. E não só ela está ligada a essa questão do serviço, mas também ela está ligada à casa 6, que é uma casa que fala a respeito do nosso processo de adoecimento. Então, Virgem é um ponto fundamental para a gente olhar o tema natal do ponto de vista de saúde. O intestino é um ponto fundamental.
Anjo bom, eu acho que aí tem outro problema que para mim é praticamente insolúvel, como a oposição de Virgem Peixes, que essas oposições que Mercúrio faz a Júpiter, tanto em Sagitário como em Peixes. Então eu pergunto a você, anjo bom, que hoje está parecendo o eremita do tarô, como praticar o livre-arbítrio com sabedoria? Como exercer essa escolha mercurial com a sabedoria jupiteriana? Muito simples, né, Oswaldo? Com amor, né? Com amor. Isso é um convite para mim? Sempre. Sempre, sempre. Mas eu não sou eremita, eu sou o cavaleiro da triste figura. Mas tudo que a gente fizer tem que ter um amor e algum sentido. Continuamente. O que é um amor? É a disponibilidade maior que eu tenho de estar ocupando um espaço para que algo aconteça. O amor é o próprio exercício do meu ser que cria um campo de relação, um ambiente onde eu me encontro. Se eu me encontro numa situação onde não há sentido, eu estou em caminho de adoecimento. O que é esse sentido? É esse amor que flui na medida em que eu troco com aquele espaço e que me alimenta continuamente, que fala, eu quero estar aqui, porque eu me sinto melhor entre esse grupo. Eu me sinto fazendo sentido quando eu venho a esse espaço, quando eu troco com essas pessoas. Então acho que o sentido e o amor, eles são o ingrediente de conseguir alcançar essa comunhão entre Mercúrio e Júpiter. Porque são planetas muito afins, né? São planetas muito afins, Mercúrio e Júpiter. Qualquer aspecto que eles fazem me parece muito interessante. Mesmo os aspectos tensos são desafios a um autoaprimoramento. Bom, nesse caminho, aonde está a fé? A fé é uma opção que te coloca em relação com o sentido. Por quê? Porque para muitas pessoas a fé é essa coisa de acreditar por acreditar. A fé é fide, fidelis, fidelizar. O que é fidelizar? Imagine um rádio onde você sintoniza uma determinada estação. O que é ter fé? É colocar-se em relação a um propósito, a um princípio, caminhar e estabelecer uma relação com ele. Isso é a fé. É uma escolha de uma direção com a qual você quer fazer parte, com a qual você quer estabelecer uma comunhão. Isso é uma fé digna de ser vivenciada. É uma relação que você estabelece um espaço onde você acredita. Não é um acreditar cego porque ele falou, olha, as coisas são assim, eu tenho fé nisso. Não é isso. Isso é acreditar. A fé, no latim e no grego, é verbo. Olha o que aconteceu na nossa língua. Virou substantivo. Ferrou tudo. A gente perdeu a relação viva com um princípio, que é o princípio de fidelização, que diz respeito a estabelecer uma relação com, que é, de novo, estabelecer uma relação de sentido. E se aquilo faz sentido, é nisso que eu professo a minha fé. É com isso que eu estabeleço uma relação de fidelidade. É um princípio direcional, é quase uma bússola. É como quando você pega o seu tema natal e você, num primeiro momento, recebe a informação que o nó do norte é um convite astrológico para que você siga e revista a sua vida de sentido. Você pode estabelecer uma relação de fé com isso e vivenciar essa experiência. Tudo que diz respeito ao meu nó do norte, os planetas que estão próximos, o signo em que ele se localiza, começar a estudar aquilo e se aplicar a estabelecer relações e procurar pessoas afins àquilo. E observar o que acontece com a sua vida. Quando você se der conta que a sua vida se desdobra em algo maravilhoso, essa fé ela deixa de ser algo miraculoso, senão ela passa a ser o próprio sentido da sua vida. O problema é quando queremos que uma fé seja a fé de todos, quando uma verdade seja a verdade de todos, quando a gente não estimula cada pessoa aquilo que faz sentido, porque a gente não percebe que a gente não é mais animal, espírito, grupo. Quando a gente deixa de perceber que a gente é uma individualidade e cada um tem um caminho. E que se um ser é elitista,
puxa, talvez eu possa aprender com ele alguma coisa nesse elitismo. Deixa eu ver qual que é o limite da antipatia desse ser às pessoas que se aproximam. Mas, se eu ousar fazer isso, que isso seja da forma mais respeitosa possível, para que o meu próprio olhar não queime o ser que eu me aproximo. Porque se eu olhar inadequadamente para ele, eu o condeno. E quando eu condeno, eu estabeleço uma relação de aprisionamento entre eu e ele. Porque, na verdade, o que deveria estar acontecendo é uma relação de comunhão e de livre trânsito. Eu respeitando a liberdade dele ser assim e ele respeitando a minha. Quando eu limito o outro, quando eu trato o outro como estúpido, como burro ou limitado, eu estou expondo a natureza da minha própria limitação, não da limitação do outro. Quando eu compreendo o outro e que tudo pode ser, não porque vale tudo, mas que tudo pode ser porque cada ser é único, puxa, eu estabeleço a possibilidade de aprender com um caminho alheio. Então eu posso, de fato, me habilitar a aprender com amor, por observação, por admiração e por amansar tudo aquilo que eu tenho dentro de mim de julgamento. Aí eu estabeleço uma relação viva com o planeta Júpiter, com a hierarquia de Leão, que é sacrifício puro, não é auto-regozijo. Então é um signo delicado, Virgem. Ricardo, uma dúvida pessoal, né? Uma das finalidades da existência da humanidade é a gente aprender com o erro do outro, né? Eu acho que a gente existe com o outro para que a gente enxergue o outro e enxergue os erros do outro e a gente aprenda com isso também, né? Agora, quando a gente enxerga, por exemplo, quando você diz, fulano é estúpido, é burro, é um imbecil, a gente, quando se posiciona dessa forma, a gente está se colocando como melhor do que o outro. Sim. E não existe, né? Ninguém é melhor do que o outro, somos todos iguais, né? Eu me considero bem melhor que os outros. Eu acho que, bom, é um ponto de vista. Mas também, é isso que a minha dúvida é a seguinte, eu queria a sua opinião pessoal. Quando a gente também tem compaixão pelo outro, isso também não nos coloca numa posição superior também? A compaixão, ela não coloca numa situação de superioridade? O que você acha disso? A compaixão não, apenas sim. A compaixão é estar apaixonado com, é estar ao lado de. A pena, a pieguice, achar o outro coitado, é sentir-se superior. Porque se eu tenho pena do outro e acho o outro coitado, é porque eu entendo que eu estou numa situação melhor que a dele. Aí estragou tudo. Agora a questão desse olhar que condena o outro, que vê o erro do outro, enquanto a gente estiver vendo o erro do outro, a gente está com um defeito sério dentro do nosso hardware. Você vê quando o Gandhi fala para a gente, quando perguntam a ele, poxa, você perdoa as pessoas que te machucaram, que fizeram isso para você? Ele fala, o que fizeram para mim? Não fizeram nada, eu não estou vendo o que fizeram para mim, não há o que perdoar. Então essa coisa de compreender que de fato está tudo certo, sem relativizar, generalizar e falar vale qualquer coisa, é entender que de fato está tudo certo e aquilo que chega para você como um campo tensional diz respeito a algo que você ainda não é plenamente permeável, é fundamental. Então qual que é o ideal? É quando você está num lugar, você não vê mais o erro do outro. Não quer dizer que você ficou imbecil e o seu discernimento não acontece porque a mucosa do seu intestino é careca. Não é isso. É porque você já se especializou, você compreendeu a individualidade de cada um, percebeu a ineficácia da separatividade de uma raça separada como nós somos, e você retorna e compreende que está tudo certo de fato. E nessa compreensão você consegue estar aqui em paz. Você não vê mais erro. Você está ao lado de, para que se você seja convocado, você contribua com a sua possibilidade de auxílio. Então você se tornou um ser amoroso. Você estabelece relação com todo mundo. Não tem mais burro e não tem mais melhor. Tem o diferente. Não é mais melhor e pior. Você não entende mais as coisas em termos de melhor e pior. Você não classifica mais virginianamente, querendo ser puro, essa pureza piegas, que é essa pureza de sentir pena de quem ainda não é puro. Você entra em qualidade com uma outra pureza, que é a respeito ao próprio livre-arbítrio da pessoa, de ser como ela escolheu ser.
sem que você se incomode. Se estiver espirrando quente em você, você dá um passo atrás, com um sorriso. É esquisito? Parece bobo? Parece Dom Quixote? Por isso que eu estou ficando barbudo aí, parecendo o cavaleiro da triste figura. Porque eu estou ficando entristecido com essas coisas. Né? E eu tenho que reler o Dom Quixote, porque a primeira vez que eu li, nossa, eu fiquei extremamente incomodado. Por que aquele cara parece um idiota? Quem é o idiota? Quem é o idiota? É quem está lendo. Quem está lendo é um completo idiota. Então, se eu leio Dom Quixote e me incomodo como me incomodei, o idiota é quem lê. Então, eu preciso reler para ver como eu me encontro hoje. Se eu já aceito esse irmão ao meu lado como ele é. Né? Que loucura. Ela vai falar, Oswaldo, Letícia. Uma coisa que talvez seja boa lembrar também é que, como você comentou ao começo, Ricardo, a doença ela é quando o negativo começa a se ampliar, né? E aí toma conta porque justamente houve um vazio, a natureza preenche, então esse negativo se torna uma doença, vai tomando graus, vai se densificando, tomando graus no corpo, até se tornar uma doença. E mesmo quando a gente lida com o outro, é importante reconhecer em qual lugar do caminho cada um está. É importante lembrar também que todo mundo está no caminho. E assim sendo, se quiser trabalhar com polaridades, né, isso de, se você se percebe, aí fica uma dica, né, claro, não é que tem que fazer assim, mas uma possibilidade, se percebe que eu vejo o outro e, ele é pior do que eu, burro, por exemplo, pegando um adjetivo aleatoriamente, né, burro, tá, como eu transformo isso em algo saudável? Porque isso significa que o outro pode estar doente, mas eu também estou. Então, para curar o outro e me curar também, é transformar em algo positivo. Se eu me acho mais inteligente, então eu tenho o dever de ensinar algo àquela pessoa também, se eu acho que ela é burra. Nesse movimento, você começa a ver que começa a se estabelecer uma troca. E nisso o julgamento acaba se tornando menor, porque mesmo que ele continue, que é difícil tirar esse julgamento, mas na ação de se trocar, de então tá, ele é burro, então eu vou pegar a minha super sabedoria e vou ensinar algo a este ser que eu considero menor, você começa a ver, a abrir a possibilidade de aprender. Então, quando abre essa possibilidade de ação da troca, a ação em si, inclusive, passa. Então, o julgamento, ele passa e a ação passa, né? Isso do o que as pessoas me fizeram não está mais aqui. Porque o que fica é justamente o que se aprende. Então, você se abrindo para a possibilidade tanto de ensinar quanto de aprender, você acaba curando o outro e se curando. Mas é preciso ter uma consciência anterior de que, ok, se eu tenho esse negativo, eu vou trabalhar o positivo, que nem o Oswaldo, então eu assumo isso e procuro um negativo a partir daí. Fazendo um movimento pendular. Se eu conseguir fazer um movimento pendular, o tempo passa e eu aprendo. É como um relógio mesmo, um pêndulo do relógio. Então, enfim, uma maneira de se lidar. Uhum. Ele levantou primeiro. Precisa, porque... Eu esqueci o nome do mito fundador do signo de Virgem, mas é uma das últimas semideusas, né, da mitologia grega. Na verdade, seria a última pessoa de linhagem divina entre os gregos, e ela tinha uma aversão às pessoas de toda a Terra. Então, ela se sentindo... Era uma mulher. Não era uma amazona? Eu esqueci agora o nome, eu preciso recuperar. Era uma amazona Hipólita. Talvez. E, então, acho que essa Rainha coisa de Hipólita, virgem, ela tinha um cinturão. Esse sentimento, essa aversão à humanidade é uma coisa que está ligada a esse arquétipo de virgem e tudo mais. Só que eu acho que nos dias de hoje talvez seja uma lembrança de que nós temos essa origem divina e que a gente deve preservar por isso. Sim. Mas talvez Sim. com alguma transigência. Né? Sobre isso, é importante que se saiba que o trabalho de Hércules vinculado à Virgem, em alguns pensadores se encontra justamente a conquista do cinturão de Hipólita por Hércules. Hipólita é a rainha das Amazonas. Hércules vai buscar esse cinturão, Hipólita vem na direção dele e entrega o cinturão. Ela vai entregar para ele. Mas ele veio para a luta. Ele arranca o cinturão
e mata Hipólita. É a segunda falha dele. A primeira falha dele foi em Áries, quando ele perde o amigo fiel dele, porque após capturar as éguas, ele entrega as éguas para o outro levar. Ele não lavou a louça. Ele fez a parte dele, entregou o trabalho sujo para o amigo levar. As éguas se rebelam e o matam. Então a segunda falha dele é justamente, numa situação de pureza, para que você receba a pureza, você tem que ter minimamente a pureza, senão você não reconhece. Você mata. Esse matar a pureza é o discernimento descontrolado, é a especialização desmedida, é o descuido que o próprio método científico e as universidades hoje têm com trabalhos menos ortodoxos, com pensadores inovadores. Está cortando lá embaixo, na Valha de Ocã. Está cortando de uma forma indevida, sem pensar naquilo que está vindo. Então, que pureza é essa? É uma pureza profundamente discriminativa. Então, ou volta minimamente para um campo onde tudo pode ser e quando a gente recebe um convite, a gente fala, puxa, será que isso pode ser uma verdade? Ou a gente cada vez mais vai ficar discriminativo, separativo e tomando as nossas decisões por ódio de ver que o outro pensa diferente de mim. Então você decide pelo ódio, por querer que o outro morra, não porque é o melhor para todos. Então olha o grau de estupidificação que você alcança quando você minimamente não elabora essa hierarquia. Essa hierarquia é chamada, dentro da filosofia Rosa Cruz, os senhores da sabedoria. Pessoal, não pode ser mais escancarado que isso. Senhores da sabedoria. E quando eu falo em zodíaco, eu não posso pensar só em virgem. Eu tenho que compreender que o zodíaco ele não é separado, ele é uma unidade. O zodíaco é um ser pleno em comunhão. Os planetas são outro assunto. Os planetas são seres que ainda têm uma individualidade e estão aprendendo a ser. A Terra nos recebe dentro do seu próprio corpo vital. Quando a gente lê a filosofia Rosa Cruz, nós vamos ver que depois do estado atual, nós estamos caminhando à possibilidade de sermos planetas, sóis e quem sabe um zodíaco. Então, quando a gente trata o campo zodiacal, a gente tem que olhar para isso como uma unidade. Se eu quiser ver separatividade, ela vai acontecer a partir dos planetas. Então eu posso ver que Júpiter e Mercúrio vão fazer uma oposição, mas eu não posso entender nunca que Sagitário e Gêmeos fazem uma oposição. Isso é muito equivocado. Sagitário e Gêmeos comungam de uma plenitude de possibilidades dentro da qual a gente tem a oportunidade de vivenciar encarnados na Terra. Fala, Oswaldo. Eu vou rebobinar a fita, pode? Por favor. A falta de comiseração. Também é um pouco autobiográfico, já que estamos falando de virgem, né? O virginiano, a maior alegria dele é encontrar um método para tudo, inclusive para salvar a alma dele, que é completamente podre. E o virginiano também quer um método para ser misericordioso. Afinal de contas, se eu sou cristão, então eu fabrico uma misericórdia, só para agradar a Deus. Mas é meramente política a minha misericórdia. Como é que fica isso? Vale? Ué, é claro que vale. Tem até filme sobre isso, o método perigoso. Esse é um método perigoso que você está falando. Você está tentando barganhar com o imbarganhável. Você está tentando acreditar que a semente, a partir da qual você vai germinar enquanto um Deus, já tem habilidade e capacidade de contra-argumentar com princípios superiores que são completamente inalcançáveis pelo nosso intelecto. Mas eu sou onipotente, anjo bom. Você se percebe onipotente. Se você é ou não, não sei. Você está dizendo. Tu dizes. Não é assim? Então, é bacana a gente se auto-perceber e falar, bom, é a sua opinião. Agora, é bom perguntar para as pessoas, você acha que eu sou onipotente? Vai fazendo uma... Já é unânime a resposta. Não, tem essas pesquisas, Datafolha, que tem gente que não acredita, que diz que é tudo baboseira. Mas você vai no Datafolha, no Ibope, faz uma estatística. Você acredita que tem gente que acredita em estatística? Olha, tantos por cento não gosta dessa pessoa, tantos por cento gosta daquela. Isso é baboseira. Só você sabe de você.
Agora, é interessante você conhecer os limites do seu ser, pelo menos até o ponto da gente estar ao lado do Cristo. E o nosso manto irradiar cura, né? Vou fazer um corolário da minha pergunta. O virginiano não suporta emoções descontroladas. E eu colocaria para você, é possível dar um tratamento matemático para as emoções? Que é o sonho do virginiano? Sim, é possível. Onde reside a possibilidade da matematização das emoções? Numa vida profundamente trabalhosa e sofrida. Quando você nasce com Mercúrio quadratura Marte, você vai ter a experiência de matematizar as emoções. Por quê? Porque você vai sentir, porque vai doer em você, porque você vai chorar, porque você vai ficar sozinho e porque vão achar que você ficou louco. Não sou eu que digo. Não sou eu que digo e me defendo. Deixa eu me defender. Vocês estão entendendo, né? Aumentou os slides hoje, Ricardo? Então a pessoa, no terceiro céu, decidiu desenvolver a habilidade da matematização das emoções. É claro que sempre que a gente disser matematização de algo, eu vou estar vivendo a partir das hierarquias de Escorpião até Peixes. Porque de Escorpião para cá, a matemática não funciona mais. Em Libra, Virgem, Leão, Câncer, Gêmeos, Touro e Áries, não tem matemática. Mas eu posso entender a matematização porque se eu estou em processo de ser criador, porque hoje sou co-criador e ainda nasço de umbigo, eu preciso compreender a matemática da criação. Dá-de numa onda de vida posterior eu ter que atuar sobre o reino animal e catalisar processos desses seres. Eu preciso entender essa matemática. A única forma de entender algo, ou você é profundamente amoroso e entra em comunhão e aquilo inunda o seu ser por mecanismos que a gente desconhece, que a gente só sabe vivenciar, ou a gente passa pela experiência e incorpora aquilo no átomo semente. Aí ninguém tira, está matematizado. Mas a matematização é menos do que possibilidades que vão além. A matemática não é a última linguagem da natureza. É uma linguagem maravilhosa e poderosíssima. Então a pessoa quer matematizar, ela nasce com Mercúrio quadratura Marte. E o que o Max Heindel fala que acontece com essa pessoa? Ela tem reflexos rápidos, perspicazes e alerta. Claro, ela tem que ser extremamente perspicaz, alerta e ter reflexo rápido para pegar o outro aonde ele falha. Ela tem que ser um rato. Porque se ela quer aprender de fato sentimento é muito mais rápido do que a razão, que o intelecto. O intelecto engana. Mas se ela tem essa rapidez no interior do seu ser, qualquer pessoa que piscar, se comportar ou se contorcer diferente, ela vai incorporar como um princípio de falha a partir de onde ela vai poder adentrar aquele ser. Porque ela é perspicaz e alerta. Ela é impetuosa, impulsiva e extremamente excitável. Propensa a se antecipar às conclusões e atuar antes de pensar. Então, antes da pessoa terminar um raciocínio, ela já sabe o que vai fazer, como se fosse uma próxima jogada de xadrez. Aquela cabeça que o Oswaldo mostrou ainda há pouco. Com o resultado inevitável de acabar criando problema. Essa pessoa vai criar problema, porque ela fica insuportável. Ela vai naquele ambiente, ela é tão meticulosa, rigorosa e perspicaz, que ela começa a esbarrar no bem-estar alheio, que às vezes pede um espaço para que ele possa ser. Mas se é uma pessoa dessa natureza, ela não permite que todo mundo seja como elas gostariam de ser. Começa a ver algum tipo de opressão. Então é natural que os problemas surjam. E Max Heindel prossegue. Em que linha? Olha aqui. Inevitável de sempre criarem problemas para si próprias e para outras pessoas. Daí se constituírem
sócias perigosíssimas. Prevaricadoras natas. O utilitarismo desses seres é inacreditável. É claro que, num primeiro momento, isso é terrível. Você pode pegar uma pessoa extremamente maquiavélica e coloque tudo isso a seu favor. Mas se uma pessoa com essa habilidade conseguir colocar isso a favor dos outros, essa pessoa fica muito especial. Ela está cultivando no seu interior uma compreensão e um saber de uma qualidade ímpar. É a partir do negativo? É, mas ela vai sofrer por causa disso. Porque o maior sofrimento é uma certa qualidade de solidão que não é por escolha. É por sentir-se incompreendida e não ter tecido a partir do qual você consegue estabelecer qualquer vínculo ou relação com o espaço que te envolve. Porque isso é a experiência da falta de amor. E a possibilidade, que é o grande risco da humanidade hoje, que é cair numa dimensão que nós mesmos criamos. Que é a ideia da dimensão de não haver nada. Isso é uma loucura. Porque quando Lúcifer porta a luz, ele porta algo para se afastar de um espaço. Quando a gente sai do paraíso, a gente sai de um Éden para ir para uma outra realidade, onde alguns saberes nos são distantes. Mas quando, enquanto humanidade, ocorre o risco de criar um nada, isso pode ser a terceira grande queda, a partir de onde eu me afasto, eu crio um espaço onde a comunhão pode deixar de acontecer. E só a nossa razão, pelo fato de estarmos tão separados, tão unificados, um aparentemente separado do outro, é que pode criar um conceito tão perverso como esse do nada. É extremamente perverso. Então, Cadê a Ângela? Que bom, né? não confundam nada com vazio, pelo amor de Deus. O vazio implica em espaço. Espaço é algo. O nada é inominável. Se pensarmos de fato no nada, nós vamos chegar à conclusão que ele não poderia ser pronunciável, porque senão ele já se torna algo conceitualmente possível. O nada é um impulso perigosíssimo enquanto prática intelectual. É como quando o Anônimo nos convida a evitar a meditação sobre a 15ª carta do tarô. É muito semelhante. A gente pode chegar num espaço que a gente não faz ideia do que seja, mas a gente tem esse poder de criá-lo. Isso é um assunto muito delicado, por mais que pareça estranhíssimo. Né? Transhumanismo, antes de absurdo, porque a gente precisa ser amoroso, é inacreditável. Participei de palestras na Assembleia, na Câmara dos Vereadores, com grupos vinculados a isso, falando sobre essas ideias. É inacreditável. Leiam a respeito. Leiam a respeito, porque seria muito, muito longo poder trazer a visão do que seja algo tão maquiavélico e, ao mesmo tempo, seria desrespeitoso para com o movimento e o que eles propõem, reduzir isso a alguns minutos. Né? É interessante dar uma olhada. Olha assim, com cuidado. Mas precisamos olhar, são humanos, são humanos. O olhar de Soslaio é o melhor olhar, permite ver as estrelas binárias no céu. Então, assim, Soslaio, compassivo, cuidado aonde vai a sua crítica, independente de você entrar em relação com algo inacreditável. Se cuide, porque num olhar, quando você estabelece uma crítica em qualquer direção, aquele algo estabelece um vínculo com você, saiba você ou não. E tem alguns vínculos que são muito delicados de serem estabelecidos. E só o amor, que funciona também como um solvente universal, permite o livre fluxo, sem que a gente seja pego. E se a gente for pego, vamos lá, né, Oswaldo? Vamos fazer esse trabalho. Vamos jogar tênis. Prevaricadoras natas. O que é prevaricador, Oswaldo? Você que tem um aspecto. Prevaricador é desonesto. No Brasil não existe esse tipo de gente, graças a Deus. Totalmente incapaz de fazer um relato honesto. Colorir ou exagerar suas declarações é tão natural quanto respirar. Estamos falando aqui a leitura de Max Heindel desse aspecto, que o Oswaldo se sacrifica em nos estimular. São cáusticas em sua ira, e suas línguas são mais venenosas que a picada da cascavel.
Olha, a cascavel é um animal. Vocês imaginam um humano com esse poder sofrendo as reações dos seus próprios atos? Isso é um princípio pedagógico inacreditável. Isso é quase que uma vida de sacrifício, de fato. Se isso for feito por interesse pela criação, isso pode alcançar o status de maravilhoso. Se isso aconteceu por ignorância, é a própria manifestação de uma entidade que a gente precisa ser cuidadoso na aproximação. Posso? Pode. Não, eu vou aqui, eu grudo nele. É só aprofundar um pouco essa questão para vocês perceberem onde a gente pode chegar. Mercúrio é palavra e é pensamento também. Marte rege os óbitos. Eu já constatei, porque eu tenho esse aspecto no mapa, e só tenho esse aspecto entre Mercúrio e Marte. Não tem saída. Eu posso pensar sobre uma pessoa até levá-la ao óbito. Quer dizer, essa maledicência, essa língua de cascavel, está no pensamento também. Não só na língua física, mas na língua do pensamento. Então, quem tem esse aspecto, principalmente se o ascendente é mercurial, que no meu caso é ascendente virgem, Isso. Eu posso praticar a maldade profissionalmente, com detalhes sofisticadíssimos, que dariam inveja a Marquês de Sade. Solução. Oremos. Oremos. O estado de oração e a disponibilidade amorosa de sustentar um convívio em algumas atmosferas só pode acontecer com muita amorosidade, porque somos nós. É um de nós que adquire uma qualidade de saber dentro do seu átomo semente que poderá ser compartilhada em momento oportuno conosco, sem que tenhamos a necessidade de comer desse prato. Agora que eu entendo que eu falei que eu tenho medo de você, ascendente peixes, nem você perguntou. Explicou, eu só sentia, mas eu tinha por quê? Tá vendo? O teu medo tem muito fundamento. Daí serem temidas ou odiadas por aqueles que, por infelicidade, a elas estão ligadas pelo convívio. Palavras de Max Heindel. Os que podem, evitam-nas. Por que os que podem? Porque, eventualmente, existem pessoas que se vincularam ao ponto de não poder evitá-las e são quase que coagidos a conviver com elas. Desordeiras, decididas a... É uma das descrições mais ricas que o Max Heindel faz, é interessante. Decididas a minar ou estragar tudo, onde quer que estejam, e não admitem obstáculos em seu caminho. Se houverem, devem ser removidos pela força ou pela difamação. Mas se eu estou certo, Anjo Bom, tem que remover o que está na minha frente. Mas a gente não está falando de você, Oswaldo, a gente está falando aqui desse aspecto. Ó. São egoístas, fanfarronas e vaidosas ao máximo. Constituem uma ameaça à sociedade. Max Heindel, ele realmente, ele escreve quase uma página inteira sobre isso. Havendo possibilidade de loucura, caso não sejam atenuados por aspectos redentores com outros planetas do tema natal. Tem aspecto. Você não tem. Isso é importante saber, porque Mercúrio, ele é, de algum modo, até certo ponto, o mensageiro de Virgem. Então, quando a gente observa como que esse agente que vai atuar o princípio virginiano se encontra nas suas relações, nossa, a gente pode compreender como é que aquela hierarquia trabalha no meu tema natal. Veja só, eu coloquei aqui principalmente esses três aspectos, porque esses três planetas em especial, a Lua e Marte, que mostra todas as nossas carências e os nossos descontroles passionais, eles são planetas muito primários dentro do nosso tema natal.
Então é muito importante conhecer a relação de Mercúrio, que é o planeta que a partir de algum momento vai nos permitir nos elevar até uma possibilidade solar, porque ele é esse planeta que está mais próximo ao Sol, porque ele tem toda uma mitologia ligada a Hermes, porque ele é um mensageiro dos deuses. E como que a possibilidade do nosso discernimento está encaixada nos nossos veículos aqui na Terra. E o nosso tema natal nos dá essa pista. Então, Mercúrio quadrado Lua também é de um desafio inacreditável. Memória fraca. Como é possível com uma memória fraca desenvolver um discernimento? Falta de tranquilidade mental. Tendência à indecisão e à preocupação, responsáveis por distúrbios cerebrais e histerismo. Isso torna a pessoa impopular e, por assim dizer, desventurada. Mercúrio e Saturno. Problemas e demoras por toda a vida. Mercúrio quadrado Saturno, Mercúrio oposto Saturno. Frustrada na vida por calúnia e inimigos secretos, o que torna a pessoa amarga e sarcástica. Resultado, passa a ser evitada pelos que podem se livrar dela. Porque tem pessoas que a gente consegue se livrar. Outras estão de tal forma atrelada ao nosso campo existencial que não adianta tentar se livrar. É como o chiclete que grudou na mão. Você tenta jogar, ele está colado. Não dá para sair. É uma armadilha, uma areia movediça. É um desafio ao desenvolvimento de atributos de natureza superior nos nossos corpos. Paciência, amorosidade, compaixão. Realizar que aquele defeito é algo que eventualmente em outro momento já pertenceu a mim mesmo. Com o tempo fica reclusa em si mesmada a ruminar seus problemas. Tendência à melancolia torna a pessoa astuta e falsa. Interesse pelo ocultismo com finalidade de poder pessoal ou conquistas materiais. Esses dois signos, que estão ligados de forma inseparável de Mercúrio, eles precisam ser muito bem cuidados dentro do nosso tema natal. Eles são duas grandes ratoeiras astrológicas. Porque Mercúrio vem para nos emancipar. E nós estamos no período terrestre, na parte do período de Mercúrio. Nós precisamos trabalhar esse Mercúrio. Então ele é um ponto fundamental para o estudante que quer, a partir da astrologia, compreender o estado que se encontra. Nessa medida, a gente deve admirar o Oswaldo quando ele faz esse exercício e tem a clareza de se reconhecer, se falar e o sacrifício de se oferecer como possibilidade de olhar. Essa clareza é o primeiro passo para que algo possa acontecer. Não é garantia nenhuma, mas é o primeiro passo. Sim. Sim. Ricardo, a gente não pode esquecer que tanto o Oswaldo como todas as quadraturas que você colocou, essas quadraturas todas, e essas criaturas que estão ligadas à nossa existência, isso tudo são escolhas nossas mesmo, né? Isso a gente escolheu isso, né? Então, todos nós aqui escolhemos os nossos caminhos, né? É tudo questão de escolha. E a gente continua escolhendo, né? A todo instante, né? Então, vamos escolher cada vez melhor. Escolhamos com cada vez mais discernimento e que a nossa qualidade de especialização não seja na direção de uma ciência materialista e, portanto, exclusivista, senão na direção de uma ciência espiritualista e, portanto, 100% inclusivista. Porque a base do tecido de conhecimento da ciência espiritualista é o amor. Não é 1 mais 1 dá 2. A conta na espiritualidade não funciona com a matemática que a gente foi ensinado na escola primária. Por mais que você tenha derivado o limite para mostrar o que acontece em situações extremas, não dá conta. Não fecha a conta. Muito obrigado pela participação, pela bondade de vocês em perguntarem e
levarem a apresentação para onde a gente acabou indo hoje. Né? Deixa eu aproveitar, já que você falou de não dar conta, só para mostrar uma coisa. Você sabe. Vamos unir virgem a peixes. Adicionado a 1 dividido pelo infinito, isso elevado, ou seja, multiplicado por si mesmo infinitas vezes. Vocês têm ideia de que loucura é essa? Eu pego 1, divido por um número infinito. O número infinito não é um número grande, é simplesmente um número que não tem fim. Esse resultado eu elevo a infinito. Vocês acreditam que isso dá um número? Não, dá o número E, número neperiano. O E vale aproximadamente 2,7. Mas é um número irracional. Ele é infinito. Isso não é uma loucura? Não, isso é uma loucura. Está aqui, ó. É isso aqui que Virgem faz. Nós trabalhamos dentro de uma racionalidade. A razão é aquilo que nos permite compreender. Uma irracionalidade é algo que não é passível de ser compreendido. O que a matemática faz? Ela consegue nos mostrar a irracionalidade a partir da matemática. A matemática falou, ó, isso aqui é uma irracionalidade. Esse aqui é um número. É um número representado geometricamente. Raiz de 2. Isso aqui é a raiz de 2. Ó. Isso aqui é 1. Esse aqui é uma dimensão 1. Essa aqui é a dimensão raiz de 2. Só que a raiz de 2 é um número irracional. O número irracional tem a natureza do π, tem a natureza do e, tem a natureza do φ. São números que são inconcebíveis enquanto uma possibilidade entitária, individualizada. Você não sabe onde ele acaba, o que aconteceu com ele. A gente não sabe do que se trata. No entanto, a matemática consegue delimitar a irracionalidade. O que é isso? A que isso se presta? Quando eu consigo aprisionar o irracional dentro de uma estrutura, a que isso se presta? O que está por trás disso? Por isso, em algumas escolas, a irracionalidade era impronunciável há tempos atrás. Era passível de ser punida, eram segredos. Porque isso é quase profanar o divino. Que loucura! Isso é uma loucura! A proporção áurea. Isso é muito sério. Então são portas. São portas. E como a gente pega uma porta dessa? O idiota e o louco é irracional? É. Chegou nesse nível de irracionalidade. Mas você vê que tem uma irracionalidade enquanto possibilidade de experiência humana, né? Porque quem olhava o idiota, alguém olhou para o idiota sem achá-lo de fato um idiota? Faltou amor, né? Todo o amor estava no idiota. Porque ele não era idiota, ele era amoroso. Quem compreende um ser amoroso hoje? Não. Idiota. É. Porque a gente compreende o idiota a partir da nossa racionalidade. A gente não admite o idiota ser uma possibilidade de sanidade. É inadmissível. Então é outro livro que você lê, você fica irritado. Você começa a achar que o cara é idiota mesmo. E você vê que o idiota é você de novo, como no Dom Quixote. A literatura é um negócio estranho, né? Mas você vê, ela consegue. A literatura consegue te colocar num estado de tensão onde é possível romper a barreira. A questão é romper a barreira sem chegar à insanidade. Porque aí você se torna uma pessoa interessante. O louco do tarô também é um idiota. O louco do tarô é um cara muito louco, né?
O louco e o mago são cartas que a gente tem que ter uma aproximação muito cuidadosa. O louco e o mago, eles são dois coringas que se colam de alguma forma, né? Bom, rapidinho. Você acha que o Micael Ende, ele faz uma boa ponte entre Virgem e Peixes? Com certeza, principalmente no espelho no espelho. O espelho no espelho é essa ponte. E uma das histórias dele é justamente a construção de uma ponte, que nunca vai terminar. É genial a construção dessa ponte, porque ele mostra qual que é o espaço até onde Mercúrio nos conduz para que Netuno possa nos conceder suas bênçãos. Naquele capítulo da ponte que é construído. É inacreditável. O que Micael Ende faz é inacreditável. Você vê que o nome dele é muito curioso, né? Porque é um Micael, que é um ser de altíssima vibração, está vinculado a Deus, porque é El. Ende, que tem alguma afinidade com a finalidade. Não com o fim, senão com a finalidade. É um gênio. É um gênio. É inacreditável o que ele faz. Micael Ende é um gênio. Sim. Foi convidado pelo governo do Japão para poder auxiliar no departamento de educação a organizar escolas japonesas. Né? E são pessoas que escrevem história para criança. De repente você vê a envergadura do alcance da proposta dele, é surpreendente. Né? Pessoal, obrigado pela atenção, pela presença, pelos desafios e que as rosas floresçam em vossa cruz. A nossa também. Obrigado.